pode sim fazer a obra de Deus sem ter um dom específico. sem ter um dom específico. Porque assim, Fábio, tem pessoas que elas dizem assim, eu sou chamado, mas eu fui chamado só para isso. Tipo, eu fui chamado só para cantar, então eu não posso evangelizar, eu não posso orar, eu não posso dar uma palavra, eu não posso visitar alguém. Você sabe que existe esse tipo de pessoa e até mesmo tem jovens que têm essa dúvida, olha, eu não tenho um dom, eu posso ser chamado, mas eu não tenho nenhum dom ainda, não descobri o meu dom, eu sou chamado. Você já respondeu que sim, né? Mas e aí, essas pessoas que pensam assim, eu fui chamado só para isso, então eu fui chamado só para cantar, então eu não devo pregar. Quem prega é o pastor, quem prega é o pregador, os obreiros. O que você acha disso? Na verdade é assim, se você não sabe pregar, então você não prega. Você sabe cantar, você canta. Se você sabe pregar, você prega. Se você não sabe pregar, claro que você não vai pregar. Só que a questão aqui que se levanta é não por você não saber pregar, que você não vai falar de Jesus para uma pessoa que não é crente. Cuidado, não é bem assim. Por exemplo, eu não tenho talento para cantar, para louvor, essas coisas assim, mas não deixo de pegar minha harpa, por exemplo, e cantar um hino, adorar o meu Deus, nem que seja dentro do banheiro, sozinho, no quarto. Eu não deixo de fazer isso. Na igreja, meu louvor vai ser útil para mim cantar para o público em geral? Talvez não, porque tem gente mais capacitada, tem gente já preparada. Um dom preparado. Agora, eu como ministro prego a palavra de Deus. Se me colocar para pregar, aí é outra história. Muito bem. E Fábio, aqui lembrando o pregador Fábio Silva, né? Eu tenho a próxima pergunta. A próxima pergunta é: posso trabalhar na obra ou na casa de Deus sem ser chamado? Hoje essas perguntas estão meio retóricas assim, mas vamos lá. Já destaquei aqui que você é chamado. Você tem a chamada. Se o Satanás ou alguém desviado, desculpa aqui pelo termo, alguma pessoa te disser que você não tem chamada, é mentira. Você tem chamada. Pode ser que você não tenha uma chamada específica, mas você foi chamado para servir na casa de Deus. Por exemplo, Fábio, no caso dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles trabalhavam na casa de Deus, certo? Humanamente falando, por causa do sacerdote, do ministério sacerdotal, do sacerdócio, eles trabalhavam na casa de Deus e na obra de Deus. Humanamente falando, por causa do sacerdócio, eles eram chamados, certo? Agora a pergunta é: e espiritualmente, por Deus? Tu estás falando de eles exercer o ofício que o pai deles tinha? E isso, eles estavam exercendo um ofício que, disposto na lei, era obrigatório àqueles que nascessem perfeitos, que fossem filhos dos sacerdotes. Mas lá é uma situação, a situação deles lá a gente chama de hierarquia não, de sucessão. Sucessão, né? É uma questão de sucessão. Quando lá em Êxodo, Levítico, se eu não estou enganado, é questão de sucessão. É tipo assim, tem camarada que ele tá lá sendo pastor porque o pai dele é pastor. Mas na verdade ele não tem talento para ter o chamado. Tem o chamado, tem a vocação. Mas como o pai dele é pastor, ele entrou na miada, no negócio lá, e aí ele é pastor. Mas não tem chamado, que na verdade o obreiro lá sabe fazer é cantar, o obreiro lá quer ser cantor, o obreiro quer ser um contribuinte na obra de Deus de outras formas. A questão de você fazer, na verdade, gente, assim, no início eu expliquei aqui, que você precisa
buscar orientações no Espírito Santo para despertar no que você é útil na casa de Deus. Se você não fizer isso aí, não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que buscar. Até Evangelho de João 16 é bem claro. O Espírito Santo vos ensinará, vos guiará, vos fará lembrar. O Espírito Santo. O problema é que o pessoal deixou de ser amigo do Espírito Santo, deixou de orar, deixou de falar Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo me orienta. Hoje existe tanta teoria, tanto disse-me-disse, faz isso, faz aquilo, tanta psicologia, tanta sociologia, filosofia, tanta logia pelo meio, que se esqueceram de se apegar ao Espírito Santo. O pessoal se esqueceram que o Espírito Santo ele consola, orienta, ensina, que ele capacita, que ele lhe dá sabedoria para falar com aqueles que se acham mais sábios, aqueles que, por exemplo, você está lá não sei aonde pregando para alguém que tem um doutorado, mestrado e você não sabe nem falar, o Espírito Santo te conduz, te orienta, você chega lá e prega para essa pessoa. O problema é que as pessoas não querem ser amigos do Espírito Santo. De fato. Mas, por exemplo, eu acredito que tem pessoas que estão dentro da casa de Deus que ainda não descobriram, viu, a sua vocação, o seu chamado, mas eles estão fazendo alguma coisa. Mesmo, por exemplo, sem eles terem aquela certeza, aquela convicção, aquela intimidade com o Espírito Santo para saber assim, olha, eu fui escolhido, eu fui chamado, separado para isso. Existe esse tipo de pessoa. Exato. Que está lá, mas ele faz. Uhum. Ele arruma a igreja, ele limpa o ventilador, ele lava a casa de Deus, ele oferta, às vezes ele dizima, ele contribui. Mas todavia, no sentido espiritual da coisa, ele ainda talvez não ouviu, não sentiu. Está se referindo a um chamado específico. Chamado específico para a obra de Deus. Tem pessoas que... O que é um chamado específico? Seria quando a pessoa é especificamente separada para exercer um ministério, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pastoral, mas tem outros. Presbítero, diácono. Tem outros, por exemplo, Romanos 12, capítulo 12, versículo 7, que são dons específicos, que é os dons de governo, dons de socorro, presbitério, diaconato, pastoral, evangelista, dentre outros. Tem pessoas que estão lá, mas eles ainda não sentiram, assim, literalmente, que Deus... Fábio, sou eu quem fala contigo. Eu te separei e eu quero que você pregue a minha palavra. Entende? É nesse sentido aí que eu estou falando. Que tem pessoas que eles ainda não descobriram que são chamados por Deus, porque ainda não têm intimidade com quem? Com o Espírito Santo. É o que está faltando. Mas Deus irá despertar essa geração para buscar o Espírito Santo e fazer a obra de Deus. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Jeremias, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Escute o que esse texto fala. Concernente à pergunta que o presbítero Flávio está fazendo aqui. Esse texto diz assim, Jeremias falando com Deus, conversando lá, Senhor e tal. Vamos lá. Deus fala assim para Jeremias. Jeremias falando, Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias agora falando, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu, agora Deus falando para Jeremias, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Tá aí. Você, antes mesmo de nascer, antes de ser formado, Deus já te conhecia, Deus já tinha te santificado, Deus já tinha te dado como profeta às nações, como a voz às nações. Se você está na casa de Deus,
limpando o ventilador, fazendo isso, aquilo, e não tem um dom específico, nós estamos falando de dom específico, porque no início nós falamos que todos são chamados para fazer alguma coisa na casa de Deus. Agora o presbítero Flávio está destacando que um dom específico, tipo pastor, alguma coisa, pastor, presbítero, e aí vai. Pode ser um jovem que está sendo escolhido agora, isso, que vai ser preparado. Você tem que entender que você já tem essa chamada, você tem a chamada. Agora desperta essa chamada. Pelo amor de Deus, acorda, tira o pé de cima do capim. Tira o pé de cima do capim, entendeu? E deixa Deus te usar, meu amado. Deixa Deus te encher de poder, de unção, de autoridade. Deixa esse medo de lado e vai, segue em frente, fala de Jesus Cristo para aqueles que não conhecem a Jesus. Anuncia a palavra de Deus, canta, prega, ora, faz alguma coisa e seja útil na casa do Senhor. Até porque Deus, aqui nesse texto aí que o Fábio acabou de citar, podem analisar o texto. Deus não coloca um limite na chamada de Jeremias. Não. Deus limitar é dizer, eu fui escolhido só para atuar aqui no meu bairro, na minha cidade e tal. Não. Deus, quando Ele escolhe alguém, quando Ele dá a chamada para alguém, Ele convida alguém, Deus está pensando na região, no local, algo regional e algo até universal. Exatamente. Né, para alcançar diversas pessoas, diversos povos. Né? Então, resta saber se tu tem a coragem. Tem que ter coragem. Então, jovem, você que nos assiste, você que nos ouve, irmão, você que nos ouve, Deus te chamou e Deus não te limitou, não limitou o teu chamado. O teu chamado vai muito mais além. Na verdade é assim, muito jovem. Você que está me ouvindo e vendo, muitos jovens, o que eles fazem? Você vai a oportunidade aqui para ti, aí eu tenho vergonha, não, eu sou muito tímido, não sei o que, não isso e aquilo, calma, negócio de desculpa de um lado. Sabe por que as pessoas criticam muito essa geração de jovens de hoje? É porque tem muitas desculpas para as coisas de Deus, mas não tem desculpa para aquilo que não é da casa de Deus. Eu vou aqui dar muito apetite para outras coisas, né? Levanta-se uma questão seguinte, que os filhos das trevas, eles são mais, como é que se diria? Prudentes, né? Não, proativo. A Bíblia coloca assim, eles costumam se dedicar mais. Por exemplo, para você ter uma ideia, um cantor mundano, por exemplo, um camarada que canta músicas que não são secular, que não são gospel, o cara se dedica horas e horas treinando para apresentar uma música para 20 mil pessoas. E nós, muitas das vezes, ali passamos 2 minutos, já achamos que somos o rei da cocada preta, já sabemos, mas não é assim. Misericórdia. E aí, quando somos chamados para fazer, para executar, aí começamos a dar desculpa e inventamos mesmo tipo de coisa. Tem que deixar esse negócio de lado, entendeu? Tem que deixar esse negócio de lado. Se você não parar, vai terminar que, se você não parar para pensar, vai terminar, sabe como? Sem ter feito nada para Deus, sem ter feito nenhuma obra para o Senhor. Você estava lá apenas para compor grupo. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em 1 Coríntios capítulo 2, se eu não estou enganado, o apóstolo Paulo fala sobre prestação de contas entre Deus e nós. A Bíblia diz que as nossas obras serão passadas por fogo. E se elas se queimarem, certo? Elas se queimarem, as nossas obras se queimarem, você não será galardoado, mas será salvo. Não está se referindo à salvação, mas está se referindo a receber galardões. Tem muitas pessoas que as obras deles são de palha, são de feno, madeira. Por quê? Eles fazem de qualquer jeito, se gloriam, e aí o que acontece? Quando chega lá na hora da prestação de conta, não vai receber nada, vai ficar de mãos vazias, mas vai ser salvo, vai escapar, mas não será galardoado. Então, vamos deixar de lado essas desculpas, a gente querer achar que fazer as coisas de qualquer jeito, ou faz ou não faz. Vamos para a última pergunta. Vamos para a última pergunta, e antes da última pergunta, eu quero deixar um recadinho para você. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal,
ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Se inscreva no canal do pregador Fábio Silva, lá tem mensagens de Deus, né, da parte do Senhor. Você vai ser abençoado pelas mensagens, tem vídeos, né, falando do nome do canal que ele... Pregador Fábio Silva, né, Missões Brasil 7. E temos também o canal da Ana Maria Oficial, que é uma jovem da Congregação Estrela do Oriente, que louva ao Senhor. Se inscreva no canal dela, para você ver como ela louva ao Senhor e é uma bênção de Deus, né? E para você que precisa de ajuda, tem o canal de um amigo meu, chamado Elisandro, o canal Vou Lhe Ajudar, com dicas de como formatar vídeo, excluir conta do Facebook, e dentre outros vídeos legais que ele faz, dando orientação. Então você se inscreve lá no canal dessas pessoas que eu indiquei aqui, vocês serão abençoados. Então, continuando, a última pergunta Fábio, para nós encerrarmos, quais as características de alguém que foi chamado? Ok. Eu separei 3 características de alguém que é chamado para uma obra específica. 3 características. Primeira característica: aquele que foi chamado para uma obra específica, ele foi chamado para servir e não ser servido. Eita! Escute, se você se deparar com pessoas que foi chamado para uma obra específica, ou se você se deparar com algum engraçadinho que pousa de super-herói, se acha o tal bambambam, vive com conversa fiada, te pedindo para você ficar servindo ele, carregando ele nas costas, para lá e para cá, ajeitando, não sei o que mais lá, e aí vai... Cai fora, viu? Porque a palavra de Deus diz que nós somos chamados para servir. Sabe o que acontece nos nossos dias de hoje? Tem muitos engraçadinhos aí que quer ser só servidos. Eu estou falando assim num termo engraçadinho, um tom mais de para mim poder amenizar a situação. Mas existem muitos camaradas por aí que eles... querem ser servidos e não querem servir. Jesus te chamou para servir, meu amado. Jesus não te chamou para ser servido, não. Foi para você servir na obra dele, ser útil na obra dele, e não para explorar os irmãos, para ficar explorando e humilhando os irmãos. Não. Só porque você tem um talento, só porque você tem um chamado, só porque você tem habilidade com a palavra de Deus ou com louvor, aí acha que tem que estar humilhando as pessoas, acha que tem que estar sendo servido. Ei, baixa a bola, porque Jesus te chamou para você servir. A segunda característica: aquele que tem um chamado, aqueles que são chamados por Deus, os chamados por Deus, eles são irrepreensíveis. Cuidado, você deve ser irrepreensível. Não seja uma pessoa que seja repreendida, uma pessoa que seja chamada a atenção. Nós somos irrepreensíveis, nós temos que estar constantemente vigilante, zelando pela nossa chamada, pelo aquilo que Deus colocou em nossa vida. A Bíblia diz que nós somos exemplo dos fiéis. Você é exemplo dos fiéis. Então tenha cuidado, seja exemplo, porque aquele que é chamado por Deus, nós que somos chamados por Deus, nós somos irrepreensíveis. Terceiro, aquele que é chamado por Deus, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, não enganador. Verdadeiro. É verdade. Ele não engana. Se você vê esses camaradas por aí que ficam enganando, cai fora, foge. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós vivemos uma época em que as pessoas parecem que se sentem mais à vontade de ouvir mentiras do que verdades. Prefere ouvir um enganador do que ouvir aquele irmãozinho lá da rabeta do banco que fica lendo aquele versículo lá e fala na brutalidade, que diz logo: não mentirás, não matarás. O que acontece? As pessoas estão acostumadas com ouvir filosofias. Na verdade, o apóstolo Paulo já adianta isso há muito tempo. 1 Timóteo capítulo 3, se eu não estou enganado. Paulo fala o seguinte, que nos últimos dias, surgirão falsas doutrinas de demônios, vãs filosofias,
conversas fiadas de homens que não são verdadeiros, de homens que são enganadores de fiéis. Foge, sai fora. Tem homens aí que estão interessados só em teu dinheiro. Ei, esse negócio que alguém disse lá na esquina, ó, aqui eu vi uma previsão que Jesus vai vir amanhã. Ei, Jesus não deixou o dia específico da sua volta. Na verdade é só um exemplo que eu estou dando. Mas aquele que é chamado por Deus, todo aquele que é chamado por Deus, ele é verdadeiro. Ele ama as coisas de Deus, ele ama a obra de Deus, ele faz a obra de Deus por prazer, com prazer. Não faz a obra de Deus displicência, com displicência. Ele faz a obra de Deus por amor. Ele é verdadeiro, ele não engana. Muito bem. Então, meus queridos, o tema de hoje, para quem não assistiu o vídeo anterior, é o jovem e o chamado de Deus na sua vida. Eu quero aqui agradecer ao Fábio, pregador Fábio Silva. Nós resolvemos fazer essa live juntos. À disposição aí. Então, para você, jovem do Campo 5, jovem do estado do Maranhão, do Brasil, eu quero dizer para você que você é especial para o Senhor Jesus. Congregação Ixadai. Que o Senhor não te esqueceu, que o Senhor te escolheu. Estrela do Oriente também. Congregação Estrela do Oriente, para os jovens, despertem o dom de Deus que há dentro de vocês. Tenham intimidades com o Espírito Santo. Jovens do Campo 5, vamos ter mais intimidades com o Espírito Santo de Deus. Irmãos que nos assistem, tenhamos mais intimidades com o Espírito Santo de Deus, a fim de que os dons de Deus venham ser despertados em nossas vidas e venhamos abençoarmos outras pessoas, outras vidas, para glorificar o nome de Jesus. O que o apóstolo Paulo destacou em 1 Coríntios, 2 Coríntios, quase todas as suas cartas, é a amizade com o Espírito Santo, se apegar ao Espírito Santo. Jesus fala no Evangelho de João que ele vem nos ensinar, nos orientar, nos capacitar. Então, quando for orar, peça ao Espírito Santo para que te ajude a orar, peça ao Espírito Santo para que te ajude a pregar, peça ao Espírito Santo para que te ajude a cantar, a falar da palavra de Deus. Então, seja amigo do Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo, não maltrate o Espírito Santo na tua vida, não maltrate a tua amizade com o Espírito Santo, beleza? Então vamos buscar o Senhor, vamos buscar a face do Senhor, e eu quero agradecer aqui ao presbítero pela oportunidade. Estamos juntos. Deus te abençoe, agradecer a você que nos assistiu, que nos tolerou. Deus continue